Querido, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amados, que está nos ouvindo nesta tarde abençoada, aqui onde eu estou, está uma tarde fria, mas graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu estou aqui com a Bíblia aberta diante de mim e gostaria de meditar com meus irmãos e aqueles que irão nos ouvir através das redes sociais, uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu creio que muitas pessoas estão passando por esta situação, até mesmo eu, pelo momento que estou vivendo agora. Diz-nos assim no livro do Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 5, e no verso 35, no capítulo 4, do verso 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, diz-nos assim, uma passagem muito conhecida, quando Jesus acalma a tempestade. Olha o que está escrito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Quem falou foi Jesus. Não foi os discípulos, não foi o apóstolo, mas quem falou foi Jesus. Passemos para a outra margem. Jesus quem falou. Vamos passar para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e entre outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram-lhe e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está vendo o que está acontecendo conosco? O Senhor não vai fazer nada? Queridos e amados, olha o que eu acabei de ler no começo. Jesus disse, passamos para o outro lado. Jesus não falou o que iria acontecer durante o trajeto, mas ele disse, nós vamos chegar do outro lado. Em outras palavras, não importa o que acontecer, quando Jesus fala, irmão, acabou-se, acontece. Jesus queria dar uma experiência para os seus discípulos. Jesus estava ali para treiná-los, para prepará-los, porque Jesus sabia que ele ia ficar aqui com os discípulos por muito pouco tempo e precisava preparar eles. Em toda a missão de Jesus foi simplesmente preparar os discípulos para quando ele partisse, quando terminasse a sua missão aqui. Os discípulos tinham que estar preparados, treinados para fazer a obra que Cristo começou. Eles queriam dar sequência. Conosco não é diferente. Todos aqueles que Deus chama, todos aqueles que têm chamada de Deus ministerial, se preparem, porque esta mesma passagem vai acontecer conosco. Com todos. Não tem para onde correr. Jesus treina, Jesus prepara aquele que ele o escolhe para fazer a sua obra. Observe que Jesus falou, entrou no barco e disse, nós vamos passar para o outro lado. E o que Jesus fez foi dormir na polpa do barco. E nesse meio tempo, quando o barco começou a navegar, lá por algum tempo já de navegação, o vento começou a soprar
e o mar se agitou. Ou seja, as tempestades da vida que acontece conosco quando nós estamos sendo preparados, talhados por Deus, ministerialmente. Mas o que acontece é que Jesus, nesse trajeto, irmãos, estava dormindo, ou seja, em silêncio. Jesus não dorme. Deus não dorme. Deus nunca dorme. É o guarda de Israel que não dorme, não dormita, não cochila. Deus se fez silêncio. Jesus se fez silêncio ali e deixou o vento sacudir de um lado para outro, de um lado para outro, o vento soprando, e os discípulos todos ficaram temerosos, ficaram agitados no meio do mar, vento de um lado, vendaval de outro, tempestade de outro, o mar agitado, o que fazer? Mas no começo, lá antes, quando eles entraram no barco, Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Louvado seja Deus. Esse Deus é de uma inteligência extraordinária, irmãos. Deus fala pouco, mas o que fala é maravilhoso. Nós é que não prestamos atenção no que Deus diz. Se Deus falou, está falado. Se Ele diz, está dito. Ele diz: nós vamos chegar do outro lado. Ou seja, não importa o que vai acontecer no trajeto, vamos chegar do outro lado, irmãos. Você que está me ouvindo aí, que está passando por uma tempestade, é porque Deus tem um propósito com você. É para você ficar alegre, não é para você ficar triste. É para você ficar alegre, meu querido e minha querida. É porque Deus tem um propósito. Quando chegar do outro lado, Ele vai falar. Não se preocupe, Ele agora tem silêncio. Se preocupe não, Ele tem silêncio. Observe que o texto diz que Ele foi dormir. Dormir aqui significa o silêncio. É difícil o silêncio de Deus para nós? É difícil, não é fácil não. Quando Deus se faz silêncio na nossa vida, é um negócio complicado, irmãos. Mas é porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Confia. A Bíblia diz que aquele que se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que crê em Deus, do interior de Deus fluirão os rios de água viva. Tudo isso é Deus nos falando que é preciso confiar e crer nele. Deus falou que vai fazer, fique tranquilo. Agora, uma coisa é Deus falou, outra coisa é Deus cumprir. Até Ele cumprir, meu irmão, vai ter muita coisa que vai acontecer para que Ele nos prepare. Eles vão nos moldar ao jeito daquilo que Ele falou que vai fazer. Você já viu as pessoas especialistas em experimentar vinho? Cada tipo de vinho, irmão, tem uma taça, e tem uma taça especial para o vinho e como você bebe aquele vinho. Às vezes eu fico olhando, alguns especialistas experimentando vinho. Tem as taças diante dele, cada taça, para cada vinho uma taça, e ele fica mexendo o vinho assim, de uma forma, porque ele sabe o que está fazendo. Cada propósito de Deus tem que caber dentro de uma moldura, que somos nós. Nós somos a moldura que vai encaixar dentro do propósito de Deus. Essa moldura tem que encaixar perfeitamente dentro do plano de Deus. É por isso que Ele nos molda, nos trata. Vai tirando algumas arestas da nossa vida, alguma coisa. Esse vento e essa tempestade é Deus nos talhando, limpando, tirando impureza, sujeira, pensamentos errados, pecado. Deus vai limpando e trazendo para nós a confiança, o conhecimento, a fé, nos amadurecendo, nos preparando para aquilo que Ele falou, que quando chegar do outro lado, Ele vai fazer.
Ele vai fazer. Ele falou que vai fazer algo na sua vida, então se prepare. Mas primeiro você tem que estar do jeitinho que Ele quer que você esteja para quando chegar o momento. Se é no ministério, Deus não prepara, Deus não põe obreiro imaturo, meu irmão, despreparado para cuidar do seu povo, que é o que mais de Deus tem precioso, é o seu povo. Queridos, preste atenção, tem muita coisa por aí que não tem nada a ver com direção de Deus. Observe o que eu vou lhe falar aqui. Nós que somos seres humanos errados e falhos. Eu não tenho, mas tem muitos irmãos aqui agora que estão me ouvindo, tem muita gente que tem. Firmas, comércios. Você não coloca na sua tesouraria qualquer um. Porque é o cérebro de qualquer negócio, é a tesouraria. Se eu botar uma pessoa desonesta e dar um desfalque na sua tesouraria, seu comércio vai à falência. É o cérebro de qualquer comércio, de qualquer empresa, é a tesouraria. E tem que ter ali pessoas responsáveis, sinceras e honestas. O que Deus tem de mais precioso é o seu povo, são os seus filhos, é a sua igreja. E Deus não põe qualquer um para estar na frente, meu Deus, dos seus filhos. Preste atenção nisso. Tem muita gente que está aí, mas não foi Deus que colocou. Obreiros irresponsáveis, sem conhecimento, sem visão, sem maturidade. Bate nas ovelhas, arranca a lã das ovelhas, destrói as ovelhas. Não foi Deus que colocou, irmão, diante das suas ovelhas. Olha o tratamento que Deus fez com esses discípulos. Agora me mostre na igreja que Jesus, depois que Jesus partiu, me mostre escândalo na vida desses homens. Porque eles foram tratados literalmente por Jesus. Jesus os preparou para quando chegar a hora, eles assumissem a responsabilidade. Tanto é que depois que Jesus foi, Jesus falou, fique em Jerusalém. Que até vir do alto, o Espírito que vai revestir vocês. Depois veio a perseguição e eles saíram para fazer aquilo que Jesus o mandou fazer. E fizeram com excelência. Hoje muitas coisas que a gente vê aí, mesmo, partindo de obreiros, de pastores, não foi Deus que colocou, irmãos. Disso eu falo com segurança, com convicção. Porque Deus prepara os seus, Deus prepara. Problemas vamos ter, meu irmão, que ninguém é perfeito. Eu não estou falando de problemas, eu estou falando de imaturidade, de pessoas sem conhecimento, sem visão, sem ter sido tratado, trabalhado por Deus, preparado por Ele. Isso leva tempo. Para você se preparar um obreiro não é fácil, não é da noite para o dia. Olha a mensagem anterior que eu coloquei sobre essa menina, os escândalos que está aí, sobre ela tem muitos outros tantos, e nem menino é, nem menina é, são homem velho, que assume responsabilidade sem direção de Deus, sem Deus o colocar. Eles foram, o vento veio e balançou, só que tinha um problema, Jesus estava no barco, irmãos, dormindo, mas estava no barco, estava em silêncio, mas estava no barco. Estava no barco. Se ele falou que ia chegar do outro lado, era porque ele iria chegar do outro lado. Ele estava vendo que tudo que estava acontecendo, como está vendo o que está acontecendo com você. As lutas que você está passando e você clama dia e noite e ele em silêncio, ó. Não tem resposta. Ele está vendo e está observando como é que você reage diante da tempestade. Ele está observando como é que você reage. Porque vai chegar um dia que você estiver assumindo o ministério, vai ver tempestade para cima de você. E como é que você vai reagir diante do povo que Deus colocou em sua mão? Você vai sair dando chicotada nas ovelhas?
Você vai sair dando coice em todo mundo? Por isso que tem que ser preparado por Deus, trilhado por Deus. Porque aonde Deus te colocar, Ele vai requerer de você maturidade e sabedoria. Seja lá onde for. Ele diz, passamos para o outro lado. Mas só que ele foi dormir, ficou em silêncio. E os discípulos clamaram, eles todos apavorados. Mestre, você não está vendo? Não se importa que nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Quando chegar do outro lado, querido, aí sim ele vai falar. Ele vai dizer, por que que eu te trouxe aqui? Por que que você passou por esse vendaval? E eu agora vou abrir o seu entendimento. Vou te capacitar. Vou derramar sobre você a unção, como aqueles discípulos ficaram em Jerusalém até o dia que a promessa veio. Foi quando eles saíram para pregar o evangelho. Agora, quando você chegar do outro lado, Jesus vai se manifestar. Aí ele vai falar. É a hora dele falar. É hora dele dizer por que que você passou por esse tempestade, por esse vendaval. Seja no ministério, seja o propósito de uma cura, de uma libertação familiar, de um objeto, de um projeto pessoal seu que você colocou diante de Deus, seja o que for. Primeiro vem o vendaval e a tempestade. E nesse momento Deus, fica em silêncio. Para nos tratar, para nos moldar. Eu já falei em um vídeo anterior sobre obreiros aprovados. São poucos que são aprovados por Deus. Tem muitos aí que eles mesmos se aprovam. Louvado seja Deus. Mas Deus sabe o que faz, querido. Deus sabe o que faz. Deus não fala por falar. Ele entrou no barco com o discípulo e falou assim, vamos passar para o outro lado. É o único que ele fala que vai fazer e faz, que vai chegar e chega. Nós falamos e às vezes nos atrapalhamos. Às vezes até acontece, às vezes não acontece, porque as batalhas vêm e impedem. Mas Jesus, quando fala, ele diz, passará céu, passará terra, mas o que eu falo se cumpre. Ele diz que a palavra dele não volta para ele vazia sem antes cumprir aquilo que ele falou. Então, Jesus falou, está falado. Jesus disse, está dito. Se ele falou para você que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Agora, não espere primeiro a bênção, espere primeiro passar pelo vendaval e a tempestade, atravessar este mar. Quando você chegar do outro lado, aí sim, ele vai se manifestar. Amém, queridos? Esta era a palavra que o Deus de Abraão ministrar ao meu coração para ministrar para vós outros. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.